quero dizer-vos que me proponho fazer 4 ou 5 referências relativamente ao mote que nos é dado, ao tema que está subjacente a esta nossa jornada. O primeiro é uma referência à memória. E a referência à memória que eu vou fazer não tem tanto o objetivo de servir como uma qualquer teoria explicativa para aquilo que tenhamos feito hoje ou possamos fazer no futuro, mas, acima de tudo, uma justificação para as circunstâncias que, na minha opinião, caracterizam o país e que, dessa forma, justificam as ações governativas que têm sido implementadas. De facto, há um ano atrás, há pouco mais de um ano, porque hoje é dia 8 do mês de junho, mas antes de 5 de junho do ano passado, nós tínhamos na altura uma governação que eu costumo caracterizar pelos 3 Ds. A governação do déficit, da dívida e do desânimo. E, de facto, era uma governação que, quase de uma forma obstinada, ia criando condições para que o país se aproximasse de um verdadeiro beco. E, de facto, quando Pedro Passos Coelho e o seu governo iniciaram esta missão, porque para mim este governo é um governo claramente de missão, o país estava encostado num verdadeiro beco. Um beco que resultou do desgoverno, um beco que resultou de um conjunto de más escolhas, um beco que resultou daquilo que eu considero uma insensibilidade da ação governativa de um governo liderado de má memória pelo engenheiro José Sócrates. Há um ano, os portugueses tiveram a lucidez, a sensatez, a visão, a perspicácia de escolher um governo à altura dos pergaminhos e da história do nosso país. Na altura, muitos duvidavam que Pedro Passos Coelho, com uma postura realista, com uma postura frontal, com uma postura coerente e sincera, fosse capaz de convencer os portugueses, de cativar os portugueses, de conseguir o seu voto, atendendo às propostas que apresentou no contexto da realidade que caracterizava o país. Ainda bem que Pedro Passos Coelho seguiu o caminho da verdade e da sinceridade, e ainda bem que os portugueses, sabendo das circunstâncias em que o país vivia, tiveram a coragem de apostar num homem que se apresentava com um programa realista, de um homem que não apregoava um conjunto faraónico de obras e de investimentos, um homem que apontava como principal desígnio servir o país, servir Portugal. Passou um ano, é certo. Este ano que passou, que não é um ano de governação, mas é um ano após uma magnífica e justíssima vitória numa eleição eleitoral, passou um ano para mim repleto de reformas. Um ano para mim repleto de medidas que eu considero estruturantes, decisivas, para que possamos levantar este país e retirá-lo do marasmo em que ele se encontrava até então. Quando, no dia 5 de junho de 2011, os portugueses aprovaram esta mudança de desígnio, os portugueses aprovaram esta mudança acerca da forma de resolver os seus problemas, os portugueses, por um lado, censuraram aquelas que foram as medidas governativas do governo até então liderado pelo engenheiro José Sócrates, mas, acima de tudo, confiaram em nós. Depositaram em nós uma enorme expectativa, porque acreditaram que éramos capazes de recuperar o país, de resgatar o país, de recolocar o país num cenário de crescimento e num cenário de prosperidade para as gerações presentes e para as gerações vindouras. Um ano depois, estou certo que muitos passos foram dados nesse mesmo sentido. Atrevo-me até a assumir que estamos no caminho certo. Estas têm sido as medidas mais adequadas para guindar o país para um futuro promissor que desejamos para nós e para os nossos filhos. Mas é certo que não atingimos ainda os nossos resultados. É certo que não almejamos ainda as metas a que nos candidatamos. Mas é a altura. É tempo para olhar para este ano e fazer um pequeno e primeiro balanço desta ação governativa. Em primeiro lugar, permitam-me o orgulho que tenho de dirigir uma comissão política distrital e de estar à frente do destino político em Braga. Braga que elegeu, na altura como deputado, o nosso Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, e é para mim um orgulho perceber que tem feito um excelente trabalho à frente de um Ministério difícil, e esta também é a altura de avaliar um ano do seu trabalho, Sr. Ministro, à frente da Administração Interna. É também a altura de avaliar o trabalho dos nossos deputados. Os nossos 9 deputados
que em circunstâncias particularmente difíceis, como são aquelas que caracterizam a área da ação política no Distrito de Braga, mas têm privilegiado uma política de proximidade, uma política que eu costumo dizer de afrontamento ao problema, não é de afrontamento à pessoa, mas é de afrontamento ao problema, porque não deixam de frequentar as mesmas instituições, os mesmos locais, de conviver com as mesmas pessoas, como fizeram até à eleição eleitoral. Porventura, num contexto cheio de adversidades, muitos seriam tentados a esconder-se e a passar por entre os pingos da chuva, evitando o contacto e a proximidade com as pessoas e com as instituições. Eu sou testemunha que os deputados no Distrito de Braga preferiram um caminho mais difícil, mas mais acertado, em face dos compromissos que fomos assumindo com as populações quando apresentámos esta lista para as eleições legislativas de 5 de junho do ano passado. E isto significa que, do ponto de vista de Braga, é a minha convicção que os nossos deputados, os nossos eleitos à Assembleia da República e o nosso, se permite, o nosso Ministro, têm desempenhado com brilhantismo a função e têm, desta forma, sido um contributo decisivo para que o Governo da nossa nação e para que o conjunto da Assembleia da República tenha os resultados que acho que hoje todos reconhecemos. Há pouco dizia que não basta olhar para aquilo que foi o passado, já, de certa forma, longínquo da governação do Partido Socialista. Também não basta olharmos para o ano que quase se completou da nossa governação. É preciso trilharmos um caminho de futuro. Olharmos para os próximos anos da governação e procurarmos colher nesta pleiade, neste somatório de exemplos, bons e maus, do passado recente, e apontar um caminho, um desígnio, que consiga recolocar o nosso país no trilho que nós todos queremos. Esse caminho, na minha opinião, só pode ser trilhado, só pode ser percorrido, se nós adotarmos um processo que eu considero o processo mais adequado para enfrentarmos as dificuldades. E o processo mais adequado é um processo dialético, é um processo de abordagem dos temas, é um processo de diálogo, é um processo que privilegia o contacto e que cria condições para que as pessoas se envolvam na ação governativa. Usando uma linguagem futebolística, se me permite, atendendo ao contexto em que nos encontramos, acho que os portugueses têm que se sentir todos convocados para fazer parte desta ação governativa. É a altura de começarmos a erigir um novo pacto social. Um pacto social que assente na cada vez maior proximidade entre governantes e governados. Para isso é absolutamente decisivo que o nosso governo seja um governo cativante, seja um governo estimulante, seja um governo atrativo, apelativo, que granjeie simpatia, reconhecimento e consideração. E este governo, o Dr. Pedro Passos Coelho, tem sido um governo cativante, tem sido um governo capaz de granjear essa simpatia, essa respeitabilidade. É difícil conseguir o envolvimento das pessoas, mas esta é, para mim, a estratégia mais acertada. E, de facto, tem-se sentido, em muitas circunstâncias, não só um certo desanuviamento de alguma contestação social que foi augurada em determinados contextos e, felizmente, não tem sido concretizada. Eu atrevo-me a ver nesse silêncio aquilo que eu chamo um silêncio eloquente, um silêncio de anuência, um silêncio de concordância perante as medidas governativas. Não vemos pessoas com bandeiras a elogiar o Pedro Passos Coelho e o seu governo. Mas o facto de não vermos contestação nas ruas é, para mim, um sinal inequívoco de que as pessoas estão a demonstrar a sua inteira concordância com aquelas que têm sido as ações governativas. Ações difíceis, reformas profundas, estruturantes, mas felizmente os portugueses estão convencidos, como há pouco dizia, que este é o caminho correto. Pode ser o caminho mais doloroso, pode ser o caminho que implica mais sacrifícios, mas é claramente o caminho do futuro mais duradouro, do futuro mais sustentável, do futuro melhor para quem tem uma perspectiva a médio e longo prazo e não satisfaz com aquilo que tão só está ao alcance dos nossos olhos e dos nossos sentidos. É este o caminho que temos que continuar a trilhar, cativando as pessoas, cativando as instituições, cativando o setor social, cativando as empresas, trazendo-os e fazendo-os assumir a responsabilidade social, cativando os cidadãos. É esta postura de proximidade que me parece essencial para que o nosso governo continue a trilhar este caminho difícil, mas, na minha opinião, vencedor. Deixo um apelo aos autarcas que aqui estão e a todos que aqui não estão. Um apelo a que os autarcas também se envolvam neste processo e nesta ação governativa.
Sabemos que muitas medidas que este Governo tem implementado, porventura, não são as medidas ideais para as autarquias. Eu sou autarca. Eu assumo-me com esse desígnio, mas tenho consciência que é preciso nós compreendermos que muitas dessas medidas, porventura injustas no plano imediato, são medidas estruturantes que a médio e longo prazo vão trazer maior qualidade da democracia a nível nacional e isto também terá reflexos positivos a nível local. É, acima de tudo, preciso que deixemos de ver no imediato, deixemos de ser aprioristas, deixemos de olhar para aquilo que está ao nosso alcance e temos uma perspectiva mais longínqua, mais alargada e, na minha opinião, uma perspectiva mais acertada para melhor encararmos esse futuro. Quero que saibam que de Braga sopram ventos que assinalam essa vontade inequívoca. Somos o distrito mais jovem do país e ainda um dos mais jovens da Europa. Quando se fala na qualificação dos jovens, e de facto temos hoje a geração mais qualificada de todos os tempos, por essa mesma razão Braga terá a geração mais qualificada de Portugal. Temos centros de excelência ao nível de investigação, não só a Universidade do Minho, como o Instituto de Nanotecnologia aqui bem perto, como outras instituições, centros tecnológicos. Temos empresários de referência, temos aquilo que eu chamo o embrião empreendedor, porque a nossa história é repleta de excelentes exemplos empreendedores. E por isso temos em Braga condimentos que consideramos necessários para podermos contribuir dessa forma para ajudar o país a ultrapassar as dificuldades que atualmente ele vive. É este o contexto em que, na minha convicção, nos inserimos, é este o futuro que eu antevejo para o nosso país, é esta a proposta que aqui queremos publicamente deixar, de uma estrutura distrital que vai continuar a ser diligente, ser observante, a perscrutar os problemas e a ser um verdadeiro observatório social da implementação das medidas governamentais, trazendo nas alturas certas, nos momentos adequados, os seus contributos para que a nossa governação melhore. Hoje, muito mais do que olhar para o governo de um ou dois partidos, nós temos que ver neste governo o governo de salvação de Portugal. E, de facto, é este o contexto em que eu insiro a ação governativa e estou certo, estou legitimado para, em nome dos meus companheiros e dos habitantes em geral do Distrito de Braga, para fazer uma avaliação francamente positiva daquelas que foram as medidas governamentais implementadas ao longo deste ano, deixando através desta avaliação um estímulo claro, inequívoco e público ao nosso governo, ao seu líder, ao Pedro Passos Coelho, para que continue a trilhar este caminho. Bem-ajam, muito obrigado. Antes de continuarmos, eu vou pedir para que seja exibido um pequeno filme. Foi preciso tomar medidas impopulares, que era urgente reequilibrar as contas públicas, devolver credibilidade e soberania ao país, criar condições para um Portugal mais justo e competitivo, sem desproteger aqueles que verdadeiramente precisam. É um caminho longo, mas o caminho faz-se caminhando. Meu caro Jorge Moreira da Silva, vice-presidente do partido, militante deste distrito também, acho que aquilo que se tem passado nas iniciativas que antecederam esta aqui realizada em Braga são testemunho de que a decisão que foi tomada de quase ao fim do ano, completamos daqui a 13 dias de mandato deste governo, se impunha este tipo de realizações. Porque aquilo que nós estamos a fazer aqui, e temos feito e vamos fazer por todos os distritos, é, em grande medida, um exercício de cidadania e de empenhamento cívico. Prestar, quase ao fim do ano de mandato do Governo, contas por aquilo que fizemos, mas dá também a oportunidade das pessoas assinalarem e nós ouvirmos com humildade aquilo que consideram que foi mal feito e que eventualmente carece de ser corrigido. E julgo que esta é uma atitude adequada no momento em que todos nós sentimos as enormes dificuldades por que o país atravessa e que testemunhamos
as muitas dificuldades, o enorme esforço que os portugueses estão a fazer no quadro de ajustamento forçado e quase a galope que temos pela frente. Queria também cumprimentar o professor Marcelo Rebelo de Sousa, dizer que é muito bem-vindo nesta cidade que também é a sua, e ao Presidente da Distrital também uma palavra amiga, e cumprimentá-lo pelo trabalho que tem realizado. A todos aqueles que aqui hoje quiseram vir e tentando me cingir ao tempo que me deram, eu gostaria de começar por dizer que ao longo dos últimos dias e das últimas semanas tenho lido e ouvido muitas opiniões sobre aquilo que se passou durante este quase ano de governo de coligação do PSD com o CDS. E lendo e ouvindo muito daquilo que foi escrito e que foi dito, eu julgo que a minha intervenção tem que começar por lembrar qual foi o ponto de partida deste governo. Porque, com toda a franqueza do mundo, lendo e ouvindo muito daquilo que se tem escrito e dito, me parece que alguns se esqueceram qual foi o ponto de partida deste governo. E é bom dizer que há pouco mais de um ano o país estava à beira da bancarrota. Quando o memorando de entendimento com a Troika foi assinado, nós tínhamos não mais de 2 meses com dinheiro para pagar salários e pensões. E o memorando de entendimento foi assinado em estado de necessidade. E em estado de necessidade raramente se fazem bons negócios. Raramente se fazem bons acordos. E foi a teimosia de alguns. E foi o deixar andar, o virar as costas à realidade, o não querer ver aquilo que estava à nossa frente, que foi empurrando progressivamente o país para uma necessidade cada vez mais premente e cada vez mais cara, como aquela que se materializou na assinatura do memorando de entendimento. É bom dizer isto, que parece que em Portugal muita gente já se esqueceu daquilo que então se passou. Eu sei que se calhar nós temos um pouco de culpa nisso, porque dissemos que não íamos falar e não falamos, de facto, muito sobre o passado. Mas quase um ano depois de termos tomado posse como governo, não falar do passado não pode significar apagar o passado e esquecer o passado. E é bom começar por aqui, porque se não virmos a história com o seu início, porventura, a determinada altura, não percebemos exatamente o que está a passar, nem o que temos que fazer em nome daquilo que nós consideramos, e continuamos a considerar, o interesse superior do país. Este era um ponto importante com o qual queria começar a minha intervenção. E queria, de resto, neste particular aspecto, dizer que, tendo o PSD dado, na altura, anuência ao memorando, não foi o PSD que negociou o memorando de entendimento com a Troika. Nós não estivemos envolvidos nas negociações do memorando de entendimento. Essa negociação foi exclusivamente, como aliás tinha que ser, da responsabilidade do anterior governo. Aquilo que ali está foi objeto e foi a conclusão e foi o resultado da negociação que o anterior governo fez com as entidades internacionais a quem, em estado de necessidade, teve que recorrer para evitar a bancarrota em Portugal. E eu lembro-me quando, na Assembleia da República, na altura, dizia, nós estamos, várias vezes disse, nós estamos perto da bancarrota, toda a gente fazia um ar muito estranho, mas a verdade é que a situação era exatamente essa. Queria também dizer que, nesse quadro, a situação do país era uma situação que eu podia sintetizar da seguinte forma. Nós estávamos no fim da linha de um modelo que era um modelo insustentável. Nós tínhamos as pessoas e as empresas
em muitos casos, em casos demais, sobreendividadas. Porquê é que nós chegamos a esta situação e porquê é que o país chegou a esta situação? Eu acho que a resposta se pode encontrar nesta questão. Nós tivemos uma década inteira, de 2000 a 2010, em que estivemos a consumir como país rico e estivemos a produzir como país pobre. E julgo que é preciso dizer isto, e ao dizer isto, é bom dar alguns exemplos e alguns dados. Nessa década, de 2000 a 2010, o país, em média, cresceu 0,4%. E, no entanto, em setores que pesam muito no orçamento do Estado, o país teve crescimentos importantes. Por exemplo, na saúde, nessa década, cresceu-se de 4,6% para 5,7%. Na educação também houve crescimento. E nessa década, por exemplo, em Portugal, construiu-se mais 55% de quilómetros de autoestrada. Muitas das quais, para as quais não tínhamos, em muitos casos, para as quais não tínhamos dinheiro. O que significou endividar-nos para fazermos a construção dessas autoestradas. E se falo nisto, é para nós termos, porventura, mais consciência dos problemas e da dimensão dos problemas que temos em Portugal. Para nos focarmos nesses problemas e para, com o esforço de todos, sairmos deste círculo de ferro em que o país se deixou acorrentar. Queria, por isso, dizer-vos que essa década, de 2000 a 2010, teve consequências óbvias. Nós tivemos mais déficit orçamental, nós tivemos nessa década mais dívida e isto não foi mal de todo para o conjunto das pessoas, enquanto houve acesso a crédito abundante e a crédito barato. O problema foi quando, em determinada altura, se começou a desconfiar, a duvidar e a não confiar na capacidade do país pagar as dívidas, o montante de dívida que tinha acumulado e, por força também da crise internacional que se instalou, os credores estrangularam o crédito e os juros atingiram valores absolutamente incomportáveis. Se quiserem, em palavras breves e resumidas, porque não tenho muito tempo para esta primeira intervenção, eu julgo que encontramos aqui um diagnóstico verdadeiro, porventura cru, que explica em grande medida porque é que, naquela concreta altura, há um ano e pouco, o país foi conduzido à necessidade de assinar este memorando de entendimento. Essa situação, em concreto, está claro que não podia determinar, em termos gerais, mais do que situações muito difíceis para os portugueses e para o conjunto do país. E por isso mesmo, eu julgo que vale a pena hoje falarmos da situação que temos, daquilo que estamos a viver e daquilo que ainda temos que viver, decorrente da assinatura desse memorando de entendimento e que, no fundo, traduz em grande medida aquilo que tem sido a preocupação, o trabalho necessário que este Governo tem que promover todos os dias. Mas, para falarmos disto, convém reconduzirmos àquilo que eram e que são o que é o essencial desse memorando de entendimento. Esse memorando de entendimento tinha três preocupações
preocupações absolutamente essenciais, muito embora tenha muitas outras questões e muitas outras exigências para o país e para o governo e para os portugueses, que não exatamente estas. Mas as três preocupações essenciais onde está centrado esse memorando têm a ver com a situação financeira, têm a ver com a redução do déficit orçamental e têm a ver com também a capacidade do país ganhar competitividade e, através disso, reduzir o déficit externo. São estas, em grande medida, tarefas que, no essencial, estão contidos no memorando de entendimento. E se falo nestas tarefas essenciais, muito embora haja muitas outras no memorando de entendimento, é para sublinhar à cabeça, quando analisamos o que estamos a passar, este ponto. O memorando de entendimento que foi assinado pelo anterior governo não foi um memorando de entendimento para garantir em Portugal crescimento e emprego. É bom termos a noção disto. Porque hoje pede-se a quem está no governo a cumprir um memorando de entendimento que foi assinado pelo anterior governo, coisas que não estão contidas no memorando de entendimento, nem são pressupostos desse memorando de entendimento. E eu confesso que não me deixa de causar algum espanto ver alguns daqueles que foram responsáveis políticos diretos, ou porque estavam no poder na altura, ou porque suportavam na Assembleia da República aquela situação, e, portanto, responsáveis diretos pela assinatura do memorando de entendimento, e exigir hoje deste governo, que está a cumprir o memorando que eles assinaram, coisas que não são supostas, não são pressupostos, não são condições, nem são objetivos do memorando de entendimento. Sejamos claros sobre esta matéria. Este memorando de entendimento não tem como pressuposto, nem tem como objetivo, crescimento e criação de emprego. Isto não tem, justamente porque quando ele foi assinado, o país estava num estado de necessidade tal que as tarefas prioritárias são, no imediato, outras, diferentes destas. Designadamente, um ajustamento que é, eu não tenho medo das palavras, em alguns aspectos, um ajustamento brutal a que o país e os portugueses têm estado sujeitos. Mas eu queria enfatizar este ponto, porque este ponto tem sido muito esquecido ao longo das últimas semanas, quando eu ouço alguns responsáveis políticos a falar. E se digo isto, é porque eu tenho consciência que aquilo que foi assinado, este memorando de entendimento, este acordo com a Troika, é muitíssimo exigente. Claro que sim. Muito exigente. Doloroso. E tem sido muito difícil para milhões de portugueses. Muito difícil. E justamente eu subscrevo as palavras do Primeiro-Ministro quando ele diz que tem sido extraordinária a forma como, com enorme sacrifício, os portugueses têm conseguido vencer as dificuldades e as etapas que temos tido pela frente. E queria, a este propósito, ainda falando sobre a situação atual, lembrar isto, para termos aqui balanço para a confiança que devemos ter e temos que ter em relação ao futuro. Nós cumprimos o ano passado o déficit orçamental, claro está, com recurso a medidas extraordinárias, sabemos disso, que nos era imposto. Mas este não foi o cumprimento de uma meta que era essencial, não foi fácil cumprir esta meta. Eu lembro, porque, pelos vistos, muita gente no país já esqueceu que em julho o déficit orçamental do ano passado estava nos 8,2%, julgo eu. 8,2%. E tínhamos que atingir, no fim do ano, o número que todos sabemos que tivemos que atingir em termos orçamentais. Nós, quando entramos para o Governo, o que tínhamos a fazer para cumprir o déficit orçamental de fim de junho, entramos para o Governo no dia 21 de junho
do ano passado. Até 31 de dezembro, era a distância que ia entre 8,2% à data, em termos de execução orçamental, e a meta que nos estava imposta pelo memorando de entendimento. E isso obrigou, evidentemente, o Governo a apressar o passo, a tomar outras medidas, porque aquilo que para nós era claro, e hoje continua a ser claro, é que há uma coisa que não pode acontecer a Portugal nesta caminhada que tem sido muito penosa. Não é caminhada, nesta escalada que tem sido muito penosa de reconquistar a credibilidade e a confiança, que é falhar nos aspectos essenciais. Nós conseguimos isso o ano passado e vamos conseguir outra vez este ano essa meta que está fixada para Portugal. E isso é absolutamente essencial para este reganhar da credibilidade e da confiança em Portugal, designadamente por parte dos mercados. Queria dizer-vos que, se essa foi uma meta importante, e se a meta deste ano é também uma meta importante, nós temos tido, até agora, um desempenho muito positivo na balança comercial, fruto da capacidade das nossas empresas, que têm sabido vender mais, que têm sabido vender melhor. Nós estamos hoje com resultados acima daquilo que eram as expectativas para 2012 em termos de balança comercial. E isso é muito relevante, porque justamente aqui deve assentar uma parte importante da recuperação que temos de fazer. E queria também, nesta ocasião, lembrar que, desde que somos governo, nós fomos já sujeitos a 4 avaliações da Troika, que se fazem de 3 em 3 meses. De resto, praticamente entramos no governo e pouco tempo depois tivemos a primeira avaliação da Troika. Essas 4 avaliações até agora foram positivas. E é muito importante que continuem a ser positivas. Mas não foram positivas por acaso. Foram positivas porque o Governo se estruturou e o Primeiro-Ministro determinou um conjunto de medidas, quer do ponto de vista interno do Governo, que apontam sempre para este objetivo que é absolutamente essencial para a credibilidade e confiança no país, que é o cumprimento daquilo que o país acordou em termos internacionais. E isto é importante também para nós portugueses e para o aumento da nossa confiança e da nossa esperança, nós que somos portugueses e estamos a passar esta fase muito difícil que estamos a passar. Eu queria dizer que Portugal, ao contrário daquilo que acontece noutros países, ao contrário do que acontece na Espanha, ao contrário daquilo que acontece na Grécia, ao contrário do que acontece na Irlanda, nós temos uma banca que se tem revelado até agora, e não há nenhuma razão para duvidar que continue assim, resistente e sólida. E a recapitalização que se vai fazer vai ser importante para que, através da banca, possa haver outra disponibilidade de financiamento para a atividade económica. E esse é um aspecto absolutamente essencial. Dou como exemplo disto uma coisa que se está a passar em Portugal, mas que não se passou, nem se está a passar designadamente nestes 4 países, na Grécia, na Irlanda, em Espanha. Em Portugal tem havido um aumento dos depósitos na banca. Não tem havido fugas de capitais. Isto significa que as pessoas continuam a emprestar, e isso é muito importante, é muito positivo, é bom. As pessoas continuam a emprestar confiança e credibilidade à nossa banca. E esse é um problema que nós não temos em Portugal e é uma base importante para aquilo que aí vem, porque, designadamente através da recapitalização da banca, nós encontraremos condições para financiar a economia. Há, evidentemente, um enorme problema em Portugal que tem a ver com o desemprego. O desemprego está a aumentar
Está claro que sim. Muito mais do que qualquer um de nós desejava. Esta é uma situação muitíssimo difícil, atinge milhares e milhares de portugueses, de gente que há muito tempo não encontra trabalho, de jovens que desesperam por encontrar um trabalho. É verdade. É verdade. E eu julgo que o Governo está a fazer bem quando, agora com condições, designadamente aquelas que resultam da reapreciação do CREN, começou a construir soluções concretas para dar resposta a este problema. Aquilo que se aprovou esta semana mesmo em Conselho de Ministros e que, em princípio, dará para abranger cerca de 90 mil desempregados em Portugal, é uma resposta positiva, é uma resposta proativa para um problema muito sério que temos em Portugal. Queria dizer-vos, ainda sobre este ponto, para encerrar esta segunda parte da intervenção, que eu julgo que aquilo que temos que fazer é, neste momento em que ainda há muitas dificuldades, nós temos que continuar a olhar com preocupação para os problemas sociais, multiplicar respostas, designadamente através das instituições particulares de solidariedade social, e encontrar alternativas num momento em que o país ainda não está a crescer e, portanto, não está a criar emprego. Alternativas de ocupação, alternativas de estágio, alternativas de formação e um quadro mais favorável às empresas que podem, querem, desejam ou necessitem, nestas circunstâncias, criar emprego. Foi isso, em resumo, ou é esse, em resumo, o conteúdo da decisão desta semana do Conselho de Ministros. Última parte. O que é que temos pela frente? Eu queria, a propósito deste ponto, dizer-vos que aquilo que temos pela frente é ainda muito difícil. Mas que as etapas que percorremos dão-nos redobrada confiança de que nós vamos vencer este enorme desafio do país. Nós estamos a meio caminho da execução do programa da Troika. Este tem sido um caminho muito, muito duro, mas é um caminho que está a dar resultados. E está a dar resultados porque o ajustamento que é necessário fazer em Portugal se está a fazer, e essa é uma componente absolutamente essencial. A parte mais difícil deste ajustamento está a completar-se, não quer dizer que não haja ainda um caminho duro e difícil, mas a parte mais difícil desse ajustamento está a completar-se, não está completa, mas está a completar-se. Nós, todos, em Portugal, os portugueses, julgo que, apesar das enormes dificuldades, suportando as enormes dificuldades que estamos todos a suportar, temos a consciência de que era, nestas circunstâncias, inevitável passar por estas dificuldades para fazer este ajustamento e que este ajustamento é essencial para darmos a volta por cima e entrarmos numa era nova e numa era diferente. Eu julgo que não posso ser acusado de temerário se disser que no próximo ano nós vamos começar a ter uma inversão do ciclo recessivo em que estamos metidos. Tenho até a esperança de que este ano alguns dos indicadores e das previsões que têm sido feitas possam vir a ser superadas para melhor. Aliás, e com isto termino, dizer-vos que era bom que parássemos um minuto e fizéssemos um esforço de memória para compararmos aquilo que era há um ano atrás
situação de Portugal quando vista pelos olhos de instituições internacionais ou de analistas de mercado ou as agências de rating. Há um ano atrás, Portugal estava indissociavelmente ligado aos problemas da Grécia. Hoje essa associação não existe. Portugal saiu do radar, da atenção, daquilo que era permanentemente o foco de interesse das agências de rating, dos mercados e dos reparos das agências internacionais. Há um ano atrás, nós não tínhamos o que temos hoje, que é o reconhecimento generalizado dessas instituições internacionais em relação ao trabalho que fizemos e ao caminho que os portugueses percorreram ao longo deste ano. E é justamente passo a passo, num caminho muito duro, muito difícil, que tem exigido muitos sacrifícios aos portugueses, que nós podemos estruturar os fatores que hão de alicerçar e têm de alicerçar a nossa esperança e a credibilidade de novo reconquistada dos mercados do país. Queria, por isso, dizer-vos que esta determinação do Governo em cumprir aquilo que foi acordado em termos internacionais não é uma questão de birra nem de teimosia. É condição de reconquista da credibilidade e da confiança do país, sem as quais tudo é muito mais difícil. Eu, por aquilo que vimos ao longo do último ano, tenho cada vez mais a certeza e a confiança inabalável de que nós vamos vencer este desafio. Mas espero, eu que com 53 anos já vi 3 vezes este filme, espero que de uma vez por todas aquilo que hoje estamos a viver, a dureza com que estamos a viver este tipo de situação, nos sirva definitivamente de emenda e que daqui para o futuro a exigência que coloquemos em relação a quem em cada momento nos governa seja uma exigência tal que não consinta e não permita que o país seja de novo conduzido a esta desgraçada situação. Muito obrigado. Presidente da Comissão Política Distrital, eu cumprimento o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o Dr. Miguel Macedo. Temos todos uma ligação forte a este distrito. Eu de facto sou militante em Famalicão e há naturalmente, para além da amizade que me une a todos os presentes neste painel, há uma circunstância interessante que é a primeira vez que volto a encontrar com o professor Rebelo de Sousa depois de termos sido contemporâneos na liderança do PSD e da JST há 14 anos. E, de facto, os 3 anos da sua liderança coincidiram precisamente com os 3 anos da liderança que tive na JST, portanto é com muito gosto que volto a partilhar um debate deste tipo. Eu gostava, naturalmente, em nome da Comissão Política Nacional, agradecer a disponibilidade que tiveram para participar nestas sessões e à Comissão Política Distrital, que tem feito um trabalho notável, agradecer a coorganização desta sessão. Esta é a 19ª sessão desta jornada, Consolidação, Crescimento e Coesão. Termina hoje, está à mesma hora a decorrer uma sessão em Vila Real e na área oeste. E esta jornada não é uma jornada de balanço apenas de um ano de governação ou de um ano de vitória do PSD nas últimas eleições. É muito mais do que isso. É uma jornada que procura olhar para a frente, naturalmente mobilizando o partido pelos bons resultados que foram alcançados neste ano, mas acima de tudo procurar encontrar inspiração, mobilização, propostas para que possamos contribuir como partido político para os debates que são essenciais para reabilitar o nosso direito ao futuro. Eu não conheço muitos partidos, não conheço nenhum partido que tivesse a coragem de fazer isto desta forma tão aberta. Não conheço nenhum partido que o fizesse despertando tanto o interesse dos militantes, tanto o interesse da própria comunicação social. A comunicação social está aqui presente por uma razão muito simples.
É a 19ª vez que estão presentes em sessões desse tipo, porque sabem que nestas sessões ouvirão sempre algo de novo. Estas sessões não são um hino às reformas do PSD, não são um uníssono de reivindicação de conquistas, são um momento de afirmação da responsabilidade de um partido político que tem orgulho no que fez neste ano, mas mais do que isso quer todos os dias encontrar inspiração para estar cada vez mais próximo das expectativas das pessoas. E, portanto, eu julgo que esta jornada foi, como disse o Miguel Macedo, foi um contributo de intervenção cívica, na medida em que os partidos políticos não esgotam a atividade política. A atividade política não se esgota nos partidos e em tempo de crise cada vez menos se deve esgotar nos partidos. Eu, como muitos dos presentes, participo em organizações cívicas, lidero um think tank, muitas das pessoas que aqui estão em fundações, estão em organizações da sociedade civil, em ONGs. Nós sabemos que a política não termina nos partidos, mas também sabemos que num momento como este os partidos são fundamentais, como espaços de reflexão e como espaços de intervenção. E esse foi o contributo que quisemos dar com esta jornada que juntou cerca de 6.000 pessoas em 5 dias, 80 oradores, mais de 300 perguntas por parte de militantes nossos. Foi uma forma de nos mobilizarmos e, acima de tudo, de mostrarmos aos portugueses que estamos empenhados em todos os dias renovar a nossa liderança. Eu gostava naturalmente de dar o meu contributo para este debate sobre consolidação, crescimento e coesão e, em complemento com a intervenção do Dr. Miguel Macedo, assumir que há, ao nível da nossa estratégia, há 2 pilares fundamentais e que um não existe sem o outro. O primeiro pilar é o da consolidação, que aqui está, o do cumprimento dos nossos objetivos orçamentais, e esse cumprimento não é um cumprimento feito como se estivéssemos a tratar de uma formalidade, feito de uma forma passiva, de uma imposição, uma mera imposição. É verdade que foi uma imposição, é verdade que não fomos nós a negociar o memorando de entendimento, é verdade que o PSD não tem culpa pelo estado a que o país chegou, mas não é menos verdade que olhamos para esta consolidação também como uma oportunidade para resolvermos alguns problemas estruturais que nos acompanhavam ao nível das contas públicas, de facto, há mais de 10 anos, na medida em que vivemos, durante os últimos 10 anos, 10% acima das nossas possibilidades. E, portanto, este objetivo de consolidação é importante, em primeiro lugar, para equilibrarmos as nossas contas, mas, em segundo lugar, para credibilizar a nossa posição internacional, no fundo, dar confiança. Confiança aos mercados, confiança às empresas, confiança aos nossos parceiros que foram solidários connosco, confiança aos cidadãos que pagam impostos e que querem sentir que, da parte do Estado, há um justo empenhamento relativamente aos sacrifícios que as pessoas estão a fazer. Durante muito tempo não se falou de indústria, nem em Portugal, nem na Europa, e chegou o momento de avançarmos para uma verdadeira política industrial. Uma política que, assumindo a democratização na economia, isto é, que o Estado não deve tentar fazer campeões nacionais à força e que deve, acima de tudo, assegurar que aqueles que são melhores, que mais trabalham, que mais mérito têm, mais têm possibilidades de vencer, mas que, em paralelo, não deixa de assumir que há áreas que são estratégicas. Porque não havendo dinheiro para tudo, não deixa de ser fundamental que o investimento que é possível alocar seja feito de uma forma seletiva e reprodutiva. Que deve ser feito nas áreas onde já fizemos enormes investimentos na requalificação das pessoas. Esses custos estão feitos. Ao nível das licenciaturas, dos mestrados, da formação profissional, dos doutoramentos. Quais são as áreas onde temos recursos humanos amanhã prontos para podermos competir à escala internacional? Em segundo lugar, as áreas onde temos infraestruturas já desenvolvidas. São discutíveis algumas das opções que foram feitas ao nível das infraestruturas, mas elas estão feitas ao nível tecnológico, ao nível rodoviário, ao nível ferroviário, ao nível da ciência e tecnologia. Tiremos partido das áreas onde essas infraestruturas já estão realizadas
Em terceiro lugar, áreas para as quais exibimos vantagens comparativas em termos de recursos naturais e de posicionamento geográfico. E, finalmente, áreas onde existe uma grande procura, em particular dos países em vias de desenvolvimento, que crescem com taxas de crescimento superiores a 5% ao ano. Em terceiro lugar, o terceiro pilar, e com isso me calarei, conhecimento, política industrial, o terceiro pilar é a economia verde. E nós estamos na véspera da Cimeira do Rio. Eu bem sei que este é um tema que me é caro, mas não é por ser um ambientalista que reclamo a necessidade de apostarmos nesta área. É porque o nosso futuro económico passa, em grande medida, por esta área. Porque a economia verde não é fazer do ambiente um obstáculo ao desenvolvimento. O ambiente é cada vez mais visto em todos os países que querem crescer e crescer de uma forma sustentável como um ativo, como um mecanismo para criar novas empresas, postos de trabalho, para criar riqueza. Porque depois do ministro Miguel Macedo e do vice-presidente Jorge Moreira da Silva, falar em último lugar é difícil, eles esgotaram praticamente todos os temas. A minha imaginação é grande, não sei se é tão grande assim quanto necessário nesta circunstância. 4 notas muito rápidas, digamos assim, preliminares, e 4 notas substanciais. Primeira nota preliminar. Como é bom estar-se numa reunião do PSD. Eu vejo um partido como uma família, em que naturalmente gostamos mais ou menos de certos tios, de certos primos, de certos tios, de certos sobrinhos, mas não deixamos de ser da família e de os preferir, em caso de dúvida, aos outros primos e outros tios e outros sobrinhos de outras famílias. Mesmo quando eles são muito inteligentes, muito dotados, muito talentosos. E, portanto, é sempre bom estar-se em família. São evocações, são memórias, são muitas décadas, quando se é velho como eu, não sei, 53 anos como Miguel, ou ainda menos como Jorge, quando já se é sexagenário, aquela coisa horrível, sexagenário atropelado, bom, notícia do jornal, quando se é sexagenário, com muitos anos de partido, é afetivamente caloroso estar-se no partido e estar-se aqui, por convite também, especificamente, do Presidente Distrital, Paulo Cunha, numa reunião no Distrito de Braga. Para as raízes minhotas, que são aquelas que têm dominado a minha vida, com grande pena dos primos do lado da minha mãe, que são da Beira, e que se queixam periodicamente do facto, mas a coisa é como é, prevaleceram as raízes paternas, é um duplo calor aquele que existe e um duplo prazer nesta reunião. Em segundo lugar, já disseram os 2 interventores anteriores, este partido é um partido que se refaz, se reconstrói permanentemente. Na dialética das suas opiniões, no pluralismo das suas opiniões, e, portanto, tem uma capacidade de debate ilimitada. Como é que é possível, num dia da semana como este, é certo que amanhã é sábado e que estamos em estágio para o jogo fundamental, em que tentaremos mostrar à Sra. Merkel que não somos, apesar de tudo, tão maus assim quanto isso. Bom, o que é facto em futebol? Em futebol, no resto já demonstramos que somos bons, temos demonstrado. Bom, o que é facto é que temos aqui um largo número de militantes, simpatizantes e de amigos e de concidadãos que vêm debater política num momento que sentem que é um momento importante para o país, para a Europa e para o mundo. E a terceira observação é a seguinte, é que isto quer dizer que o PS está a perceber que não basta ter razão, é preciso que os portugueses percebam que tem razão. Muitas vezes nós pensamos, isso acontece muitas vezes quando estou a dar matérias aos meus alunos, que é óbvio aquilo que estou a dizer. É óbvio. Eu estou a explicar uma coisa que já expliquei 20 vezes. E que conheço por dentro, e que cientificamente é óbvio. E eles olham para mim, como, não direi como um boi para um palácio, mas olham para mim como quer dizer, mas o que é que tu estás a dizer? Deixa cá ver, é preciso perceber um bocadinho mais isso. E acho que esse é um ponto fundamental que demonstram estas conversas, estas 19 conversas. Não basta ter razão, não basta fazer coisas, não basta ter isso muito claro no nosso pensamento, é preciso depois explicar a quem não está tão metido no que se vai fazer, nem tem tempo nem disponibilidade para acompanhar o ritmo do que se vai fazer.
E a quarta observação é a seguinte, ainda por cima é uma obrigação do PSD, num país em que verdadeiramente não há oposição. Podia dizer assim, não, mas a oposição cumpre essa missão. Nesta altura estão, por todo o país, 19 reuniões de socialistas a debater a situação nacional. Ou 19 convenções do Bloco de Esquerda. Ou 19 sessões basistas do Partido Comunista. Mas não estão. São sessões do PSD, do partido liderante do governo, que estão a debater o problema do país. O que quer dizer que é uma coisa que me preocupa, é que se assistiu, na sequência dos resultados eleitorais, a um apagamento da oposição alternante do governo, e se assistiu que tem dificuldade em compatibilizar a posição de ter subscrito o acordo com a Troika com o querer ter espaço de manobra para contestar o acordo com a Troika, e que mesmo as oposições que não subscreveram e discordam do acordo com a Troika andam à procura do seu lugar quando não à procura de um novo líder. Isto é, realmente sentem que têm que reimaginar o seu discurso político, porque também eles estão na posição da oposição alternante, que é a dificuldade em sintonizar com o que se passa nas preocupações dos portugueses. Hoje são as notas prévias. Agora vamos à substância. Quanto à substância, depois de termos ouvido o testemunho do Miguel Macedo, que é o testemunho muito impressivo, de alguém que viveu por dentro um ano de governo, que todos temos de convir. E digo isto muito à vontade porque semanalmente exerce o meu direito de crítica e de pluralismo interno e externo com grande generosidade, mas que conhece, portanto, o que é a dificuldade de dar a volta ao texto numa situação gravíssima de crise, como não tínhamos há décadas. Depois temos ouvido os Jórios, com aquela generosidade que tem, virada para o futuro. Falar-nos dos desafios do futuro, teórico ou práticos do nosso partido. Eu queria aqui só colocar 4 pontos. O primeiro ponto é o seguinte. Nós vivemos na Europa. E vivemos na Europa e pertencemos à Europa, ainda bem que pertencemos, e gostamos de pertencer. E pertencemos à União Europeia e gostamos de pertencer. E pertencemos ao Euro e gostamos de pertencer. Não temos, nem devemos ter sobre isso, angústias metafísicas. Sabemos das dificuldades da situação. Mas não pertencer à Europa, não pertencer à União Europeia, não pertencer ao Euro neste momento de crise era muitíssimo pior. Muitíssimo pior. Claro que o fácil para aqueles que defendem essas posições radicais é que nunca se comprovará a que lhe conduziriam essas posições, porque eles nunca estarão no governo e, portanto, nunca poderão exercitar as suas políticas. É sempre fácil vender sonhos que não têm de pagar a fatura do não cumprimento. E se eu falo nisto é por uma razão muito simples. Porque, primeiro, é mais fácil ser alguém que não está no governo a falar disto, e é muito mais fácil ser alguém que não está na direção de um partido a falar nisso, mas porque não vale a pena ignorar essa realidade e de nós termos a noção exata de que, além de outros problemas e outras dificuldades, quem tem responsabilidades em Portugal neste momento tem que ao mesmo tempo ir olhando para aquilo que se vai passando num contexto que não domina, que não controla, no qual não manda, mas que pode ter consequências na situação portuguesa. Segunda observação, que é esta. A coesão está ligada ao crescimento, a coesão está ligada ao crescimento e à consolidação. Não há coesão social duradoura sem consolidação, não há coesão social duradoura sem crescimento, não há consolidação duradoura sem crescimento. Pode haver durante uns tempos, mas depois volta-se para trás outra vez. E não há crescimento duradouro sem consolidação. E aqui é que é o Lusílis. É compaginar as 3 realidades. Porque não dá para dizer assim, olha, vamos fazer agora durante um ano, um ano e meio, consolidação. E depois vamos fazer durante um ano e meio, crescimento. Depois vamos fazer durante um ano e meio, coesão. Porque as 3 interagem. E esse é um dos desafios de que a contenção do ministro Miguel Macedo não falou excessivamente, mas é um desafio adicional que tem quem governa neste momento na Europa, nomeadamente quem governa em Portugal. E a segunda observação é esta. O crescimento
tal como a consolidação duradoura, implicam reformas estruturais. E estas reformas estruturais são difíceis de aprovar e são dificílimas de executar. São difíceis de aprovar porque o processo de decisão é lento. É lento em múltiplos países, é particularmente lento em países com a tradição europeia continental, que é uma tradição pesada. Segundo, são dificílimas de aplicar porque não produzem efeito mágico de um momento para o outro. Aprova-se uma lei sobre a concorrência, entra em vigor uma lei sobre a concorrência, uma lei sobre a arbitragem, entra em vigor uma nova lei sobre o arrendamento urbano, entra em vigor uma nova legislação laboral, entre o momento em que entra em vigor e o momento em que os resultados são visíveis, uma decalagem de algum tempo. Mas não é esse o aspecto que eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção para dois que estão ligados a esse. Primeiro é que os problemas estruturais ficaram mais óbvios no governo anterior, mas são quase tão antigos quanto a nossa nacionalidade. Isso é que é complicado. Porque o mais difícil não é mudar as leis, é mudar a cabeça das pessoas. Não é por acaso Portugal, sendo um dos países mais antigos da Europa, foi a primeira monarquia absoluta a sê-lo e a última a deixar de ser. O salazarismo era uma monarquia absoluta, pré-industrial e pré-liberal. E durou, na sua forma esbatida final, com Marcelo Caetano, até quase ao final do século XX. Um modelo de muito Estado, pouca sociedade civil. Um modelo de economia fechada, que é o salazarismo, se não uma economia fechada com produção para dentro. Depois foi forçada com a EFTA e com o acordo com a CE a virar-se para fora. Mas não é uma economia para exportar, é uma economia para produzir para dentro. Fechada. Uma economia de direção estatizada. E a revolução que foi? Se não com uma coloração oposta a acentuar esse papel do Estado e o fechamento da economia. E como isso chocava com tendências dos anos 60, como foi o voto com os pés de 1 milhão de portugueses que foi para a Europa, as remessas dos imigrantes, as relações comerciais com a Europa. E se somarmos a isso o fim do ciclo imperial, a criação de uma democracia, a integração europeia e a instauração de uma nova economia, o mais difícil de obter, que é o problema do momento, do novo modelo económico, perceberão que as reformas estruturais não são umas reformas contra apenas a prática dos últimos 10 anos de governo. São contra uma cultura cívica secular, em que os mais abertos dos abertos e defensores da sociedade civil, no momento da aflição, querem o apoio do pai, do padrinho, que é o Estado, ou que é o poder político-administrativo. E isto implica uma mudança cultural que é mais difícil de fazer. Sobretudo se pensarmos que a sociedade portuguesa, depois de ter tido, com a Revolução, a afirmação à esquerda do que tinha sido o salazarismo à direita, uma economia fechada e uma economia estatizada, neste caso mais estatizada ainda, depois de um longo processo evolutivo, a sociedade portuguesa voltou outra vez à prevalência das teses do PREC há cerca de 10 anos, na própria composição do Parlamento. Isto é, com um peso da extrema-esquerda, Bloco de Esquerda e PC, com o regresso das teses que, com outra coloração, menos ideológica, menos doutrinária, mas correspondendo à mesma tonalidade, tinham marcado os anos 70. Dir-me-ão, bom, mas esta maioria absoluta é muito diferente disso. É. Esta maioria absoluta foi uma ruptura política em relação a isso. Mas nas legislaturas anteriores tinha-se assistido a uma prevalência de um quadro de ideias e de orientação que correspondia a outro modelo económico. Quer dizer que ele ainda tinha peso na cultura cívica portuguesa. Quer dizer que o que está aqui em causa é um debate cultural. Não se trata de explicar apenas, olha, nós agora vamos mudar esta lei, porque é muito importante, porque isto, obviamente, animar o arrendamento é fundamental quando não há dinheiro para o crédito à habitação, quando é preciso encontrar novos segmentos de mercado, é preciso facilitar alternativas a uma que não é possível agora financeiramente, e por aí, cara.
Não, o problema mais fundo é, em vários aspectos da sociedade e da economia portuguesa, nós nos organizarmos de forma muito diferente daquela que era a tradicional. E é que as pessoas estão quase insensivelmente ligados. Têm dificuldade em mudar. Mesmo quando é o seu partido a aprovar as leis, mesmo quando é o seu governo a aprovar as leis, as pessoas sentem-se mal, dizem isto aqui, porque realmente os mais velhos viveram 40, 50 anos de uma maneira. E agora têm que viver de outra. Só os verdadeiramente mais novos é que estão a encarar, muito novos, uma nova situação, um novo horizonte. Os outros, mesmo que estão naquele estrato etário médio, isto é uma mudança. É uma mudança em relação às coisas adquiridas, às ideias adquiridas. Terceira ideia, que é esta. O crescimento supõe financiamento à economia. Eu acho que o ministro Miguel Macedo disse aqui uma coisa muito importante. Foi, a banca portuguesa estava muito mais sólida do que muitos pensavam. A banca portuguesa não tinha alinhado nos produtos tóxicos tanto quanto outras bancas. A banca portuguesa não tinha alinhado nas bolhas imobiliárias, nomeadamente de terrenos, tanto quanto a banca espanhola. Ou nos produtos tóxicos, tanto quanto a banca irlandesa. Mas todos temos a noção que este esforço de capitalização que agora vai ser feito é um esforço que exige à banca portuguesa que pague rapidamente aquilo que lhe é emprestado. Porque se não pagar rapidamente o que lhe é emprestado, a 8,5%, tem naturalmente dificuldades pesadas, porque não tem neste momento acesso a mercados alternativos de financiamento. E, portanto, 8,5% é aquilo que é imposto em termos europeus, para países em condições muito diferentes, mas uma coisa é impor 8,5% de empréstimo a bancos que podem ir financiar-se aos mercados, ou a bancos que não podem financiar-se senão no Banco Central Europeu. E com limites. Portanto, é do interesse da banca portuguesa acelerar o pagamento desses impostos. Da banca que é objeto desses empréstimos obrigacionistas. Quanto mais depressa, menos pagará. E quanto mais depressa, menos terá de aumentar os juros do crédito que dá às empresas e às famílias. Quanto mais longo for o pagamento, mais tem de ser, mais complicada é a desalavancagem da banca e mais complicada a fixação de percentagens de proteção no crédito que dão à economia. E, portanto, embora avançou a recapitalização, e embora, até por ser anterior àquilo que venha a acontecer em termos de banca espanhola, e embora porque quanto mais depressa for a capacidade, manifestada a capacidade da banca portuguesa de pagar esses empréstimos, mais depressa pode, nos casos, fazer aumentos de capital, estabilizando o seu capital acionista, noutros casos, fazer aumentos de capital na base do capital acionista estabilizado. Isto de milhão, mas isto é uma bizantinice, não é uma bizantinice porque a economia depende do financiamento da banca. É evidente que há alternativas há. E, por exemplo, o alargamento do financiamento das linhas para as PMEs é importante. Mas todos temos a noção que há uma componente fundamental do financiamento que depende da banca privada e da banca pública. E, portanto, é desejável que nesta corrida contra relógio dos próximos meses e dos próximos anos, o prazo de 5 anos não seja o prazo que seja utilizado para pagar o empréstimo obrigacionista, seja muito menos que isso. Menos de 5, menos de 4, menos de 3, menos de 2. Quanto mais depressa, melhor. Eu pertenço ao Partido Social Democrata e sou um social-democrata. E acho que olhar com sensatez e ponderação para muitos dos problemas que temos hoje determina, e quero ir à questão do desemprego, que olhemos para a questão do desemprego na perspectiva que o engenheiro Jorge Moreira da Silva acabou de sublinhar, que acho que é a perspectiva correta e estrutural,
mas sem perder de vista que nós estamos em circunstâncias excepcionais no país. Com taxas de desemprego, na circunstância, anormalmente elevadas, ditadas pela situação que, de forma arrastada no tempo, determinou o encerramento de muitas empresas e o lançamento no desemprego de muita gente. Ora, num Partido Social Democrata e numa visão humanista e solidária da sociedade, esta circunstância que queremos que seja o mais breve possível, o mais passageira possível e dentro do trágico que é estar no desemprego, o mais útil possível, porque deve garantir que haja formação, deve garantir que haja experiência em domínios que possam revelar-se alternativas de futuro de saída desta situação de desemprego. Deve permitir que programas, por exemplo, na área do setor da economia social, possibilitem o abrir de portas, o abrir de experiências a muita gente. Estes programas que foram agora aprovados em Conselho de Ministros, aproveitando recursos que são recursos comunitários, sobretudo para os jovens. Este conjunto de propostas, de soluções, tem, do meu ponto de vista, que ter este sentido. Nós não ignoramos a situação difícil, nós temos que ter, se quiserem, soluções e propostas de geometria variável para problemas que são também diferentes no domínio do desemprego, na consciência de que o que de estrutural estamos a fazer é que estruturalmente há de acabar por resolver a prazo esta questão muito difícil do desemprego. Mas o que ignorar esta circunstância absolutamente excepcional que determina esta alta taxa de desemprego em Portugal não pode ser feito, não deve ser feito e não é o que o Governo está a fazer. Este era um primeiro ponto que queria aqui sublinhar. Dizendo também, porque alguém falou nisso, se não seria muito importante que a Europa desse, no seu conjunto, uma resposta para este problema do desemprego, em particular do desemprego jovem, porque temos algumas dezenas de milhões de desempregados na Europa, dos quais uma parte importante são jovens. E eu devo dizer que aquilo que tem vindo da Europa neste domínio é, para mim, agora falo mais como cidadão, pouco mais do que uma desilusão. Porque o que foi apresentado em termos europeus foi um conjunto de princípios destinado a combater o desemprego que existe hoje, infelizmente, no espaço europeu, mas com os recursos que já tinham sido canalizados para cada um dos países. Nem mais nada. O que significa que, nestas circunstâncias, nós tivemos que reorientar prioridades. E foi o que o Governo da República fez o mais rapidamente possível. Foi isso que permitiu agora canalizar estes 350 milhões de euros para o conjunto de programas que se aprovou esta semana no Conselho de Ministros. Mas não quero deixar de sublinhar este ponto. Para a Europa é muito importante combater o desemprego, mas com nem mais um cêntimo do que aqueles que já havia para outros programas que nós tivemos que reorientar. E por aqui me fico. Ponto 2. Tem a ver com as questões ainda sobre a dimensão da discussão que temos que fazer do ponto de vista político, mas que tem que ser uma discussão serena, uma discussão participada, uma discussão informada e uma discussão racional sobre algumas das opções que temos pela frente, designadamente no domínio da saúde e no domínio da educação. Chamando particularmente a atenção para dois factos do domínio da saúde. Em primeiro lugar, eu acho que é dos setores socialmente mais sensíveis em que se mexe.
Mas não deixando de dizer aqui que o memorando de entendimento que foi assinado com a Troika tem metas quantificadas, muito precisas, em relação à área da saúde. Estão até lá determinados quais os montantes que, em cada ano, temos que comprimir as despesas com a saúde. E isto significa que esse esforço de ajustamento, de racionalização e de procura de eficiência na área da saúde tem que ser muito bem calibrado, e eu julgo que tem havido muito essa preocupação do Ministro da Saúde com a necessidade de ganharmos eficiência, ganharmos racionalidade e termos uma estrutura capaz de responder no essencial aos problemas de termos, como temos que ter e temos que manter um Sistema Nacional de Saúde de qualidade ao serviço das pessoas. Claro que aqui se põe a dimensão que o engenheiro Jorge Moreira da Silva há pouco sublinhava, mas nós podemos ter, devemos ter ou queremos ter um sistema de saúde como aquele que temos há 35 anos ou 36 anos em Portugal. Não está na hora de introduzir algumas alterações nesta dimensão da liberdade de escolha, sem deixar de garantir um Serviço Nacional de Saúde de qualidade para os cidadãos, para todos os cidadãos? Introduzir esta dimensão da liberdade de escolha? Claro que sim. Dosear isto num momento em que não abundam os recursos e que temos que fazer ajustamentos que são absolutamente necessários para, no fundo, salvaguardarmos aquilo que é o Estado de Direito, o Estado Social, é que torna, do ponto de vista político, esta tarefa muito difícil, muito instante e muito difícil. Sobretudo quando muitos persistem em querer fazer desta discussão algo fácil para demagogias baratas. Porque quando alguém pretende, como é absolutamente necessário fazer uma discussão com soluções, com propostas, para serem calibradas e para serem ponderadas em relação a aspectos tão sensíveis como são a educação e a saúde, a resposta que na maior parte das vezes nós recebemos, nós que queremos discutir abertamente, de forma informada e de forma racional estas questões, são não mais do que uns quantos slogans sobre o ataque ao Serviço Nacional de Saúde, o ataque à educação, ignorando, ou melhor, pretendendo ignorar, os graves constrangimentos que hoje este conjunto de áreas tem, o peso que tem no orçamento, o peso muito relevante que tem no orçamento e a impossibilidade de mantermos as coisas como estão, se queremos salvar, como queremos salvar, aquilo que são dimensões sociais do Estado, que é absolutamente essencial para nós, como social-democratas, salvaguardar. E se toco nestes dois pontos, não queria deixar de abordar só mais uma outra questão. Como é que nestes constrangimentos todos nós favorecemos a iniciativa privada e o investimento privado? Porventura não da forma tradicional como temos feito ao longo dos últimos anos em Portugal. Não há muito dinheiro para atirar para o mercado para favorecer a criação de empresas e a iniciativa privada, apesar de tudo, com algumas das iniciativas que vamos ter no âmbito do CREN, eu julgo que podemos ter aí, enfim, alguma capacidade de atuação, mas eu lembro, por exemplo, aquilo que o Governo fez ao nível da simplificação dos licenciamentos, que foi consensualmente apreciado como uma medida muito positiva, desburocratizadora, simplificadora e que favorece a criação de empresas, o aparecimento de iniciativas e, portanto, por via disso também, a criação do emprego que for possível nestas circunstâncias. A alteração das leis laborais, o engenheiro Jorge Moreira da Silva já falou sobre isso. Queria só dar última nota sobre a questão do incentivo à natalidade
e a proteção das famílias mais numerosas. Para dizer que esta é talvez uma das discussões que nós menos fazemos em Portugal e que eu considero que é das discussões, porventura, mais relevantes que temos para o futuro. As sociedades modernas habituaram-se a raciocinar as coisas na lógica de que aquilo que era muito importante antigamente deixou de ser. Antigamente era muito importante para um Estado duas coisas: geografia e população. Nós entramos nas sociedades modernas e achamos que quer uma, quer esta, quer outra das condições perderam tanto a relevância que tinham no passado. Eu sou daqueles que penso que, tendo perdido alguma relevância, apesar de tudo, continua a ser muito importante quer a geografia, quer a população. E tudo isto para dizer que nós vivemos num país que nos últimos 30 anos mais depressa, ou se não o que mais depressa envelheceu, é um dos que mais aceleradamente envelheceu nas últimas 3 ou 4 décadas na Europa. E isto tem consequências. Tem consequências na pirâmide demográfica, tem consequências na forma como olhamos para um conjunto de problemas, designadamente alguns que têm a ver com a formação das pessoas mais velhas, mais idosas, com mais idade, que estão atualmente no mercado, que estão atualmente no desemprego, tem a ver com a forma como nós olhamos para a empresa, para a experiência passada das pessoas, tem a ver com um conjunto de matérias que não tem sido habitual discutir em termos de política portuguesa, mas que são muito relevantes, porque são estruturais. Eu não quero estar agora aqui a enumerar um conjunto de medidas que foram tomadas, por exemplo, no Orçamento de Estado, no sentido, vamos ser aqui rigorosos, eu não digo de incentivar a natalidade, mas digo de, pelo menos, não penalizar e não castigar as famílias que têm filhos e as famílias que têm, sobretudo, mais filhos. Apesar de tudo, foi possível encontrar algumas medidas de discriminação positiva em relação a essas famílias. Sobretudo pensando que numa época de tantas dificuldades como aquelas que nós temos, estava aí justamente nessas famílias um crescer de dificuldades e um aumentar dessas mesmas dificuldades. Se é preciso, porventura, construir com cabeça, tronco e membros uma política sustentada no tempo, estruturada, que favoreça esta inversão do caminho que o país tem seguido e que tem conduzido à situação de outono ou inverno demográfico em que estamos em Portugal, sim, é preciso. Se estamos neste momento em condições financeiras e orçamentais de ter ou de tirar todas as consequências de uma política a esse nível, eu julgo que não. Mas também quero dizer o seguinte: isso não depende exclusivamente do Estado e do Orçamento de Estado. Depende da forma como nos organizamos no trabalho e como as empresas se organizam de forma a favorecer, a ter em conta o favorecimento das famílias, da natalidade e de proteção daqueles que estão em condições de ter filhos nas sociedades que somos. Depende das autarquias locais, da forma como nos organizamos em múltiplos aspectos, por forma a não ser tão penalizador para as pessoas ter filhos em Portugal. E, portanto, há muito caminho a percorrer, esse caminho é cada vez mais urgente neste domínio, mas pelo menos numa circunstância tão difícil como esta que nós estamos a ter neste momento, pelo menos nós não estamos a penalizar de forma agravada as famílias que, apesar de tudo, têm filhos e, sobretudo, aquelas que têm mais filhos. Muito obrigado, Miguel. Para terminarmos, 3 notas finais. A primeira para felicitar a Comissão Política Nacional, na pessoa do seu Vice-Presidente, o Sr. Jorge Moreira da Silva, por esta brilhante iniciativa, por estas brilhantes jornadas que decorreram em todo o país e que hoje terminam aqui em Braga. Uma segunda palavra de agradecimento aos 3 convidados, o professor Marcelo de Sousa, o Sr. Jorge Moreira da Silva e o Dr. Miguel Macedo, os magníficos contributos trazidos aqui ao debate. E, por último, uma palavra de apreço
por todos quantos se identificam com o PSD no Distrito de Braga, na minha opinião claramente sinalizada por esta grande adesão a esta iniciativa, apreço pelo sentido de mobilização e disponibilidade para ajudar o PSD a travar esta difícil batalha. Bem-aja, muito obrigado a todos.